Muito bom dia a todos. Estamos começando nosso Connect Rádio 04. Mais uma vez agradecer a presença de todas as emissoras que estão engajadas nesse nosso ecossistema, trazendo todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, um conteúdo relevante para, de fato, transformar, revolucionar o mercado de radiodifusão aqui no Brasil e no mundo. Eu sou o Felipe Rosa, estou diretor executivo da Connect Mix, e para mim é uma honra, um prazer imenso poder contar com cada um de vocês aqui nessa manhã de hoje. Para todas as pessoas que estão assistindo a nossa transmissão pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Hoje vamos trazer um tema super relevante para as emissoras, inclusive no Connect Rádio de semana passada, Connect Rádio 03, que fez uma dinâmica junto com as emissoras ali participantes, e muitas delas levantaram a mãozinha ali pedindo para a gente trazer conteúdo voltado para os times de vendas das emissoras. Então, hoje tem um super tema para a gente abordar aqui dentro do nosso Connect Rádio. Nada mais, nada menos do que máquina de vendas para emissoras. Muitas emissoras de rádio nem conhecem esse termo ali na essência, e hoje vai ter a oportunidade de ter o primeiro contato e saber como, de fato, criar um processo comercial eficiente para transformar, revolucionar, aumentar estrondosamente o faturamento da sua emissora. Hoje eu não estou no escritório da Connect Mix, acho que pelo fundo vocês conseguem notar, todos os outros eu estava ali em Florianópolis no nosso escritório. Estou em Belo Horizonte, representando a Connect Mix em um evento gigante, um evento que, diga-se de passagem, é o maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais. Acontece todos os anos aqui em Belo Horizonte. A gente sempre participa expondo, mostrando ao mundo sobre o mercado rádio, como se monitorar a rádio, o quão é importante fazer o seu anúncio na radiodifusão. E, além disso, também estávamos participando de uma competição entre empresas de tecnologia, entre startups, um campeonato, uma disputa intitulada como Startup Race. A segunda edição, na edição passada, fomos uma das startups vencedoras, ficamos ali no pódio, em segundo lugar. E ontem, logo pela manhã, para quem nos acompanha aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, @ConnectMix, deve ter visto a gente postando, trazendo como notícia, como uma grande novidade. Fomos agraciados com a premiação em primeiro lugar. Então, subimos aí no ranking, ganhamos a premiação como a melhor startup ali dentro dessa competição. Foram mais de 300 startups envolvidas nesse cenário. Na segunda seletiva passaram 80, depois 15, 12, 10, e a gente conseguiu chegar no pódio ali, ficando em primeiro lugar. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Desde já agradecer a toda a nossa equipe, todos os nossos connectors que fazem parte de toda essa construção, de toda a nossa história, assim como vocês, emissoras parceiras que produzem conteúdo para que a Connect Mix possa fazer o monitoramento. Hoje, sem muitas delongas, vamos pela primeira vez, então no Connect Rádio 04, a gente está trazendo um convidado especial para poder abordar mais sobre processos comerciais. Hoje, como tema, máquina de vendas para emissoras, entenda como um processo de vendas eficiente pode ajudar emissoras a aumentarem o faturamento. E vamos trazer um mega convidado. Tenho o prazer imenso de falar que ele é o nosso consultor comercial, toda a equipe aí da V8, né, a Ari, também participando de todas as nossas reuniões, desenvolvendo os nossos processos comerciais, e não podia trazer uma pessoa diferente, né? É a pessoa que eu mais confio em processos comerciais, e estamos trazendo aqui hoje para poder bater esse papo junto com essas emissoras aqui que estão presentes no Connect Rádio. Temos o prazer de receber o Diego Moeller, é um verdadeiro especialista em vendas, ele é cofundador da V8 Sales. O Diego, ele tem mais de 13 anos de experiência em vendas, especialmente em Inside Sales, e ele é responsável por estruturar áreas de vendas em diversas empresas, inclusive a Connect Mix. Antes, cheguei a conhecer e ver material do Diego com uma startup de Santa Catarina que se chama Captei. Foi de lá que todo surgiu ali, toda essa história para o Diego virar
o Diego que hoje eu conheço da V86. Além do Diego liderar essas equipes de venda, ele é mentor em startups, já ajudou em mais de 300 delas a crescer através do ecossistema da 49 Educação, da ACE, da Domo Invest, e lá em 2022 ele foi reconhecido como um dos 3 melhores profissionais em marketing e vendas do Brasil pela ADVB de Santa Catarina, e como melhor na categoria startups. O Diego ele é apaixonado por potencializar estratégias de vendas com foco em pessoas, processos e tecnologia, e sua vasta experiência vai trazer hoje aqui para a gente no Connect Rádio uma bagagem gigante para poder não somente inspirar, mas auxiliar a essas emissoras do Brasil e do mundo a transformarem os seus processos comerciais. Diegão, obrigado por estar aqui conosco. A palavra está contigo e bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite, Felipe. É uma honra fazer parte aqui, participar, né? Agora com vocês aí, conhecendo um pouco melhor sobre o mercado de rádios, né, de emissoras. E um tempo atrás eu tive um contato um pouco mais aproximado, assim, com emissoras também, pela Captei, a gente tinha uma proposta na mesa aí de trocar percentual da empresa por mídia, Media for Equity, que a gente chamava, né? E, enfim, agora poder estar agora realmente dentro desse mercado junto com vocês é muito interessante também para entender como que funcionam as rádios, como é que é a tomada de decisão. E no pouco tempo que eu estou com vocês ali, eu já pude perceber o quanto as rádios elas precisam de ajuda para estruturar a máquina de vendas, né? A gente pode falar que hoje em dia não existe, basicamente, um processo bem estruturado dentro da maioria das rádios para fazer venda de maneira eficiente. O processo sempre vai ter alguma coisa ali. Recebeu a mensagem no WhatsApp, pergunta o que o cliente quer, manda o orçamento e espera responder. Isso é um processo. Se funciona, aí é outra coisa, mas isso é um processo. Entende? Só que a gente está falando aqui, muitas vezes, as rádios elas perdem a oportunidade de fechar negócios gigantescos. Quem procura rádio para anunciar, muitas vezes vai ser aquele anúncio pequenininho, tal, local, mas muitas vezes também são empresas gigantes buscando anúncio, para colocar ali de 50 mil para cima em anúncio. E não é barato anunciar em rádio. Não é barato. Eu lembro quando a gente ia fazer o trabalho de Media for Equity lá, era caro para anunciar nas rádios, principalmente nos horários que tinham mais pico, né? A gente queria sempre ali por volta das 6 horas, 5h30, 6 da tarde, até às 7, e é caro, porque é o momento que a galera tá na rua, a galera tá saindo do trabalho, a galera tá mais conectada com o rádio, ouvindo, e aquele papo de que a rádio tá acabando, que cada vez vai ter menos anúncios, cara, isso, os números mostram que não é bem assim que as coisas funcionam. Por mais que exista agora a popularização aí de podcasts, de Spotify, entre diversas outras tecnologias que aparecem, né, os streamings de música, a rádio ainda é uma opção muito boa para quem quer ficar bem informado, para quem quer descontração, né, para quem quer ouvir músicas, às vezes, diferentes, assim, com uma programação mais dinâmica. Eu adoro ouvir rádio, assim, em alguns momentos do dia, alguns programas específicos, porque, me distrai. É algo que, às vezes, me traz notícias relevantes, que tem um tom um pouco diferente, e, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que existe muita oportunidade dentro das rádios e que muitas vezes não são percebidas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre estruturar processos, implementar ferramentas, capacitar pessoas. Não adianta a gente falar só sobre o que eu tenho que fazer para estruturar uma máquina de vendas. Não adianta você ter o passo a passo para estruturar uma máquina de vendas se você não sabe qual é exatamente o processo, as ferramentas e como, principalmente, fazer a gestão do time. Porque você pode ter, assim, quando a gente fala de processos, ferramentas e pessoas, a gente está falando de um complemento, uma coisa complementa a outra. Agora, trazendo uma analogia aí com a Fórmula 1, por exemplo. O carro
é a ferramenta. A pista é o processo. O piloto é a pessoa capacitada para fazer aquilo ali. Quando a gente tem um processo, no caso a pista, boa, por exemplo, a pista de Mônaco na Fórmula 1 é maravilhosa. Todos quem acompanha a Fórmula 1 sabe que é uma das melhores pistas e tal. E você coloca um Gol ou uma carroça na pista de Mônaco com Hamilton pilotando, não vai dar certo. Por quê? É a pessoa certa no processo certo, só que com as ferramentas erradas. Se você coloca um carro de Fórmula 1 numa estrada de barro, com Hamilton pilotando, também não vai funcionar, porque aquela ferramenta não é adequada para aquele processo. E eu vejo muitas vezes as pessoas começarem a construir alguma coisa pensando primeiro, preciso ter uma pessoa para fazer isso, aí vai lá e contrata a pessoa. Contratou a pessoa, só que aí depois ela vai atrás de uma ferramenta para essa pessoa operar. Aí traz uma ferramenta, às vezes não é a ferramenta certa, para rodar num processo que ela não conhece e não domina. Aí o que acaba acontecendo? Perde tempo e dinheiro. E ainda frustra as pessoas que entram. Então, para as coisas funcionarem, nós precisamos ter esses três pilares muito bem ajustados. Processos bem definidos para saber exatamente o que fazer, as ferramentas certas conectadas a esse processo e as pessoas capacitadas para gerir esse processo e conduzir as ferramentas. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. E obrigado pela apresentação, Felipe. Obrigado pela apresentação. Como o Felipe disse, agora já são 15 anos de estrada aí na área de vendas, de inside sales. Então, tem uma certa bagagem. Já apesar de ter 31 anos, comecei a trabalhar cedo mesmo, com 16 anos, já estava trabalhando com venda. Em 2016, eu vim para Florianópolis, e aqui comecei uma carreira um pouco diferente, mais na parte de liderança, e de lá para cá, eu só tenho a agradecer tudo o que aconteceu, né? Estruturei a Captei, uma startup super renomada aqui em Santa Catarina, cresceu bastante e atingiu bons números. Agora, com a V8 Sales, é um projeto onde o meu objetivo é ajudar outras empresas a estruturar essa máquina de vendas, a ter performance na área de vendas realmente, porque o que mais dói é a gente olhar para o cenário econômico, a gente olhar para o mercado e ver que cada ano 2 milhões de empresas fecham. Recentemente, no ano passado, 2 milhões de empresas fecharam. Por quê? E as empresas, elas fecham ou porque não está vendendo, ou porque está perdendo cliente e não está dando conta de botar cliente para dentro. Ou seja, vendas, se a empresa não sabe, não está vendendo, ela está morrendo. Basicamente é isso. Entende? Daí a gente vê 2023, mais de 2 milhões de empresas fecharam, mais de 6 milhões de empresas finalizaram 2023 no vermelho, devendo dinheiro. Então isso é muito preocupante mesmo, porque isso acaba impactando todos os setores. Quantas dessas 2 milhões de empresas poderiam ser clientes de rádio? Quantas dessas 6 milhões de empresas que fecharam 2023 no vermelho estão tirando investimentos de rádio ou estão reavaliando a possibilidade de investir em rádio? Então a gente tem um cenário onde as empresas não sabem vender, não conseguem escalar os produtos, não conseguem validar, escalar, e elas fecham, elas morrem. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, com a V8, o objetivo é que isso comece a diminuir. Óbvio, não sou super-homem, a gente não vai conseguir acabar, estancar a dor de 2 milhões de empresas no país, não tem como. Porém, cada uma que a gente consegue resgatar e trazer para o caminho certo é uma vitória para a gente. Cada empresa que está ali batalhando, não está conseguindo escalar vendas, que a gente consegue ajustar a máquina, fazer com que pare de perder dinheiro e comece para o caminho certo, a gente já fica muito satisfeito, muito feliz. O negócio é uma a uma. Qual o papel das rádios nisso? Conseguir veicular os anúncios dessas empresas da melhor maneira possível, para que elas continuem investindo, para que elas cresçam e para que elas coloquem mais dinheiro. Hoje a gente vai falar de venda, basicamente, de estruturar a venda, mas também tem um assunto muito importante que é olhar para dentro de casa para vender mais anúncios para as empresas, que é a parte de sucesso do cliente ali. Né? Eu boto minha mão no fogo, assim, eu duvido
que as rádios têm um ambiente, uma área de sucesso do cliente para monitorar o índice das campanhas de uma maneira bem eficaz. Hoje, com a Connect Mix, vocês têm essa possibilidade. Mas eu duvido que as rádios tenham uma área 100% estruturada para saber o quê? Quanto cada empresa está investindo, qual é o potencial de investimento que ela tem, entender qual é o retorno do investimento que ela está tendo, para induzir, para ajudar ela a tomar a decisão de investir mais, pegar mais espaço, ou comprar produtos que são mais caros do que ela paga. Entende? Então, pô, se ela tem uma parte gravada e o ao vivo é mais caro, como é que você faz para vender o ao vivo no lugar do gravado nos programas de maior movimento? Você vai conseguir fazer isso no momento que entender que o teu cliente atingiu o sucesso dele. Aí você consegue olhar para essa métrica. Só que para saber se ele atingiu o sucesso dele, as rádios têm que fazer o que? Conversar com esses clientes de maneira ativa. E não esperar que ele tenha uma agência, alguém de marketing que fique o tempo todo no pé da rádio mandando mensagem, pedindo ajuda, porque eu acredito que é assim que funciona. É as empresas indo atrás da rádio, implorando muitas vezes por atendimento para resolver um problema que eles têm lá, não a rádio proativamente indo lá perguntar. Fulano, eu vi aqui que essa semana, veiculando tal coisa, atingiu tantos pontos em tal horário. Quero entender como é que estão as suas campanhas, como é que está o retorno que a nossa rádio está levando para você? De que forma a gente está conseguindo contribuir no resultado que você tem? Ajudar eles a perceber isso. E hoje vocês têm um parceiro que é a Connect Mix, que consegue mostrar para vocês muito de desempenho de campanhas. E aí, como é que vocês usam isso a favor de vocês para gerar mais receita? Né? Então, a rádio é uma fonte de receita enorme. E se a gente conseguir estruturar vendas, sucesso do cliente, aumentar o LTV que a gente fala, que é o Lifetime Value, basicamente é o tempo médio que as empresas ficam ficam trabalhando com você. Ou seja, durante quanto tempo, quantos meses, quantos anos as empresas ficam anunciando com as rádios. No momento que a gente começa a entender isso, entender qual que é o perfil comportamental do cliente, o quanto de retorno ele está trazendo, vocês começam a jogar um outro jogo, o jogo de volta do crescimento das rádios. Entende? Botando mais dinheiro no caixa. Né? E eu sei que tem algumas rádios aí no passado que acabaram fechando, encerrando as atividades, e aí, de novo, empresa que não está vendendo está morrendo. Rádio vive de quê? O que é a receita da rádio? A receita da rádio, basicamente, são os anúncios. Se ninguém anunciar, fecha as portas. E se não tem eficácia na hora de buscar os anunciantes, vai começar a ficar no vermelho também. Né? A gente sabe que o cenário global de todas as empresas não é o melhor do momento. Principalmente no Brasil, não é o melhor momento para as empresas. Porém, tem que vender, tem que fazer girar. Fez sentido, pessoal? Essa introdução básica? Fez sentido? Fez sentido? Levanta a mãozinha ali, nas reações ali, só para a gente ir. Aí, Ana. Boa! Ô, Diego, É e isso o mais aí. legal é que o mercado rádio ele vem crescendo ano a ano. E sem profissionalizar um time comercial, realmente ter um processo estruturado, não somente para receber o cliente, mas até para permanecer com o cliente, né? Você tocou em algumas pautas aqui, por exemplo, que a rádio ela precisa realmente zelar ali pelo cliente. E no nosso Connect Rádio 03, na semana passada, a gente mostrou a nossa ferramenta que, inclusive, é de graça para as emissoras, e elas conseguem gerenciar as campanhas de clientes da Connect Mix dentro da emissora. Ela não precisa esperar o cliente brigar, ela não precisa esperar um e-mail da Connect Mix fazendo um perfil de cobrança. Não, tá lá, tá na tela, 24 horas por dia à disposição para a emissora poder monitorar. E lançamos também, na semana retrasada, o Censúria, que é a censura com inteligência artificial, onde a própria emissora consegue criar relatórios e pesquisas de qualquer assunto, de qualquer cliente que foi veiculado dentro da sua programação, mesmo quando ele não é um cliente da Connect Mix. Por exemplo, poderia ser o Banco Safra. Se o Banco Safra estiver anunciando em alguma emissora, basta a emissora digitar Banco Safra, dar um buscar, ele traz todo o extrato.
de todas as vezes que foi dito, que foi citado, que foi anunciado o Banco Safra. Ou seja, utilizar essa ferramenta para aumentar o engajamento junto com o cliente, dar transparência sobre os dados, isso traz uma felicidade maior para o cliente, isso traz confiança para o cliente, e isso só tende a aumentar o LTV. Mais dinheiro esse cliente vai deixar dentro da sua emissora. E, posteriormente, aumento de ticket médio. Então, enquanto a emissora estava cobrando X, daqui a pouco ela está cobrando 2X para aquele mesmo cliente, porque ele está muito mais satisfeito com o material que está sendo veiculado. Perfeito, perfeito. E agora, aqui não é uma pegadinha, não. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês e eu preciso da sinceridade. Eu sei que todos aqui trabalham com rádio. Quantos de vocês, a rádio no qual vocês trabalham, utiliza os próprios meios para anunciar vaga de anunciante nas rádios? Levanta a mão aí. Ninguém, não é possível. Não é possível que vocês, dentro das rádios de vocês não fazem um spot, um anúncio falando sobre como é que eu posso dizer, as vantagens, as oportunidades de anunciar na rádio. E isso, assim, é aquela coisa, né? Ah, aí, ó, o Ayrton levantou. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau não dá, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, de diamante, né? Então, criar esse produto interno na rádio, vocês têm algum gestor de rádio aqui, dono da rádio, CEO, ou que cuida do posicionamento de marca, se vocês estão vendendo esses anúncios, vendendo espaço para as empresas anunciarem, é porque tem espaço para vocês criar os próprios anúncios. Né? Então, utilizem os meios de comunicação de vocês para anunciar também, para falar. Né? Pô, tragam utilizem os portas-vozes dos programas de vocês para fazer anúncios ao vivo, pequenos, de 10, 15 segundos que seja. Né? Pega horários onde tem mais empreendedores, empresários escutando, para que vocês possam fazer esse processo. E porque se vocês vendem, é porque vocês acreditam que isso traz resultado para as empresas. Se traz resultado para as empresas, pode trazer resultado para a própria rádio. Né? Quando um outdoor está vazio, sem ninguém anunciar, ele não fica todo branco lá. Está escrito lá, anuncia aqui um número. Eles anunciam que tem espaço para anunciar. E às vezes tem ali, pô, temos outdoors espalhados por toda a cidade. Anuncia aqui. Entenderam? Então, façam isso para vocês mesmos. Utilizem os meios, os veículos que vocês têm para fazer com que vocês cresçam. Isso não... E sim, não é difícil, né, gente? Não é difícil. Ó, tem que pegar os dados da plataforma Connect Mix e demonstrar casos de qualidade de aplicação e veiculação de mídias. Definir para o mercado ouvinte da rádio que a sociedade... Olha só, perfeito. Perfeito, Adalberto. Entenderam, gente? Então, o primeiro passo para vocês, para atrair lead bom, é fazer isso. Anuncia na própria rádio de vocês, nos espaços que tem as vagas para anunciar. Não precisa falar quantos espaços tem e tal, mas tipo simples. Pô, você quer potencializar o resultado da sua empresa, do seu comércio local? Aí vem outro ponto, tá? Que a gente não vai entrar aqui tão profundamente, mas que vocês precisam saber. Público-alvo, perfil de cliente ideal e persona. Para quem vocês estão falando? Qual o público-alvo que vocês querem atingir, que é para anunciar em rádio? Não é quem chamar a gente vai conversar para anunciar. Não. O que eu estou falando aqui é qual é o público-alvo que melhor anuncia com vocês? Qual que é o perfil de cliente ideal? Então, olha para a base de clientes anunciantes. Qual que é o tipo de cliente que mais investe, que mais anuncia, que mais tem retorno? E depois, qual que é a persona? Para quem você vai direcionar a fala na hora de fazer esse anúncio. E aí você vai fazer um anúncio, por exemplo. Pô, você, dono de supermercado, que está precisando melhorar o movimento no dia a dia, anuncie aqui na rádio tal, procura, tipo, através do WhatsApp, tal, chame os nossos consultores. Algo simples, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos ali já mata a charada.
Coloca alguns anúncios de manhã, alguns anúncios à tarde, à noite, se for o caso, nos espaços que tem. Não é um empecilho para vocês fazer isso. Aí, conforme você vai vendendo, você vai tirando anúncio, até não ter mais espaço. Não tem mais espaço, beleza. Qual que é o custo para vocês fazer isso? Zero. 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 Literalmente zero. Porque aquela programação já tá programada para ir, já tá ali a pessoa falando. É um colaborador, o radialista, ele é um colaborador da empresa. Anunciar a empresa não vai ter um custo excedente. É o marketing mais barato que vocês podem fazer. E assim, eu sei que só uma pessoa levantou a mão aqui, mas eu espero que todo mundo já faça isso. Eu espero que todo mundo já faça isso. O que você acha, Felipe? Você acha que eles fazem? Se não tiver feito, Diego, a partir de hoje é certeza que vai ter que fazer, né? Uma mente Bora lá. onde é uma nova ideia nunca mais voltará ao seu estado original. Então, pegando esse insight, literalmente o jump the cat, o pulo do gato, cara, agora é botar em ação, né, Diego? É. Ó, o Kleber levantou a mão ali, eu acho que ele faz. Bom, eu vou para a apresentação aqui, pessoal, para dar tempo da gente cumprir a programação. Uma introdução que já gerou um assunto bem bacana aí, espero que já nessa introdução a gente já tenha valido com a call. Agora vamos então para a nossa apresentação aqui, para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando. Para as emissoras que entraram depois, né, sejam bem-vindos. E para quem está nos assistindo no YouTube, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação. E o Connect Rádio é isso: gerar, criar conexões, trazer conteúdo relevante, trazer convidados especiais. E hoje, né, o nosso primeiro convidado aí do Connect Rádio, o Diego Moeller, que é o nosso consultor comercial, nosso head comercial Asa Service aqui na Connect, ele que é CEO da V8 Sales, está aqui compartilhando esse super tema para a gente trabalhar com máquina de vendas para emissoras de rádio. Maravilha. Bom, bora lá. Como o Felipe falou, né? Eu Diego Moeller aqui, já tem 15 anos de experiência na área de vendas, fui top 1 profissional de marketing e vendas pela DVB na categoria startup, são mais de 350 empresas mentoradas, né? Mais de 3 mil vendedores impactados aí, mais de 100 milhões gerados através do método que a gente aplica na V8 Sales, tá? De Inside Sales. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui algo que talvez ligue assim um alerta e ajude vocês na estruturação de um time de vendas eficiente para gerar resultado, para realmente fazer acontecer. Se você é vendedor da rádio, olhe isso aqui com muita atenção para que você consiga começar uma mudança dentro da rádio que você trabalha, tá? Então, e assim, não precisa de muita coisa para você começar, não. Você por você mesmo. Numa empresa que eu trabalhei aqui em Florianópolis, a primeira empresa que eu trabalhei aqui quando vim, eu vendia altos tickets, software que tinha mensalidade de 10, 15 mil reais por mês, e a empresa não tinha um CRM para usar. Eu era o único vendedor, o primeiro vendedor, na verdade, uma empresa que já tinha quase 20 anos de mercado. E eu mesmo contratei um CRM do meu bolso, porque a diretoria não sabia o que era isso, contratei do meu bolso e fui pagando. Aquele CRM de 30 reais me gerava comissões de 10, 12 mil. Então, tudo por quê? Porque eu fazia gestão, tinha processo para fazer as coisas. Então, você que trabalha hoje na rádio, vendedor, que não tem apoio da rádio para utilizar um software de 30 reais por mês para fazer a gestão dos leads que você está recebendo, coloque do bolso, porque isso vai retornar para você depois. A pior coisa que tem é você fazer a gestão dos leads no WhatsApp. Eu sei que a maioria aqui faz gestão dos leads no WhatsApp, né? E eu não preciso estar 100% no mercado para saber, eu tenho certeza que a maioria faz gestão dos leads por WhatsApp. Só que daí o que acontece? Você tem que lembrar que o Felipe mandou uma mensagem perguntando alguma coisa há 2 dias atrás. Daí você tem que ficar folhando ali a tela do WhatsApp para achar a conversa com o Felipe, ou pesquisando ali para achar a conversa com ele, para voltar a falar. Às vezes a gente esquece, na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Então, a gente precisa utilizar um CRM para fazer a gestão, tá? Bom, bora
lá. Bom, quais são os pilares de sucesso para qualquer empresa, para qualquer negócio, tá? Como a gente falou, processos, ferramentas e pessoas. Através dos processos, um processo bem estruturado, ele vai ser como um motor bem ajustado dentro da tua empresa, tá? Que vai garantir que cada etapa seja eficiente e que gere resultados. Ferramentas, que é a parte de tecnologia, ter as ferramentas certas vai impulsionar o desempenho dos processos, vai automatizar e ajudar com análise de dados que vão ser essenciais para vocês tomarem decisões informadas. E as pessoas, né, sendo como coração do negócio, elas precisam ser capacitadas e 100% motivadas para ajudar a empresa no sucesso, no desempenho geral de processos e das ferramentas. Tá? Então, a empresa, as pessoas precisam sempre estar bem capacitadas. Tá? Processo. Se resume ao caminho que deve ser percorrido para um determinado resultado. Tá? Então, vamos lá. O processo, basicamente, é o que a gente falou ali, a pista. É o caminho, é o processo a ser seguido. Muitas empresas acabam adotando, muitas vezes elas não adotam, por exemplo, metas de vendas ou metas para concluir tal coisa. Elas seguem um processo. Através do processo, com aquele processo, as pessoas têm um comportamento de seguir, de cumprir, e automaticamente os resultados vêm, as metas são batidas. Tem um amigo, inclusive, que ele deu um relato esses dias, que ele tinha uma empresa ele tem, na verdade, uma empresa de vestuário, assim, só que para atletas de alta performance, de judô, de jiu-jitsu. Ele faz aquelas rash guards, não sei se vocês conhecem, que é aquelas camisetas mais coladinhas, assim, térmicas. E ele falando que no início ele não tinha meta, ele não trabalhava com meta. Ele fazia o quê? Ele tinha um processo de produção, ele queria maior qualidade, e ele comprava lotes de 5 rolos lá, de tecido, porque era o mínimo que ele podia comprar para ter o frete grátis. E aí, no momento em que ele começou a comprar esses rolos, ele não tinha uma meta de venda, ele ia produzindo na melhor qualidade possível e ia vendendo o que dava. Hoje, ele é uma das maiores fábricas de roupas esportivas do Brasil, que é a Bravor. É sensacional, tem uma operação gigante. Ele estava falando que se ele tivesse focado no resultado final, tivesse focado só no que todo mundo fala aí, que tem que focar, tem que ter meta, 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 talvez ele não tivesse chego onde ele está. O que ele quis dizer é que se ele tivesse colocado metas, limites, vamos dizer assim, no que ele estava fazendo, talvez ele não tivesse nem perto de onde ele está hoje. Ele disse que nem podia imaginar o quanto ele ia crescer, ele não fazia ideia da proporção que ia tomar. E hoje é exemplo. Por quê? Porque seguiu o processo. Então, o processo, basicamente, ele é o caminho que você tem que percorrer para chegar num determinado resultado. Você pode ou não ter esse resultado na parede, tá? Eu quero atingir 100 mil em anúncios. Você pode ou não ter esse resultado lá. Se você tiver um processo e medindo o resultado perante o processo, provavelmente você vai atingir ou ultrapassar. E se você não atingir aquele resultado que você quer ou não ficar satisfeito, você vai saber exatamente por quê. Eu sempre falo que pior do que não saber por que está dando errado é não saber por que está dando certo. É ruim quando a gente tem as coisas dando certo, mas não faz ideia por quê. Isso porque a gente está fazendo no instinto, não tem um processo claro. Quando você tem um processo claro, você não precisa se preocupar com isso. Porque você sabe tudo o que está acontecendo. Processo é diferente de atividade, tá? Pegar o telefone e ligar para prospectar é uma atividade. Não necessariamente um processo. É uma atividade, atividade de ligar, pegar o telefone e ligar. Como abordar, conduzir, perguntar e gerar valor, isso é processo. Então, por exemplo, uma atividade é pegar o WhatsApp e ligar e mandar mensagem. Um processo é
como eu vou me posicionar nesse WhatsApp, de que forma eu vou responder a mensagem, em quanto tempo eu vou responder. Isso é processo, basicamente. Ferramentas. A ferramenta, ela vai auxiliar em como chegar mais rápido no resultado e facilita as atividades ao longo do processo. A gente deu o exemplo aqui da ligação. Qual que é a ferramenta da ligação? O telefone. Qual que é a ferramenta da mensagem? É o WhatsApp. É o WhatsApp. Telefone, celular, né? O WhatsApp ali no celular. Mas às vezes o WhatsApp está no computador. Então, a atividade é diferente de processo e a ferramenta, ela está dentro dos processos para executar as atividades. Vocês viram como as coisas se encaixam? Olha, um exemplo aqui, ó, que eu não falei, mas na imagem nós temos um chão de fábrica. E nós temos ali o processo, que é apertar o parafuso, né? Apertar o parafuso dentro de uma ordem, de uma cronologia, com uma esteira. Esse é o processo. A atividade é o ato de apertar o parafuso, que é o que eles precisam fazer. Então, o processo é tudo o que está acontecendo ali. A atividade é o ato de apertar. E a ferramenta é a chave. Quem já viu esse filme sabe que o processo, apesar de ser bom, tinha a pessoa errada ali, né? Que nesse filme ele estava apertando o parafuso de todo mundo, apertando errado, porque ele não seguiu o processo. Né? Ele estava mais preocupado em usar a ferramenta, ele fazer uma atividade sem ter toda a capacitação e acabou dando problema. Quem viu isso acabou estragando. Né? Bom, e a ferramenta ela vai auxiliar como a gente chegar mais rápido. Processo mais ferramentas é igual a automação. Aqui a gente tem um chão de fábrica de veículo. Olha só, processo mais ferramentas traz uma automação para vocês, para gerenciar, para ter resultado, para agilizar, chegar mais rápido onde vocês querem. Então, aqui no chão de fábrica de carro, não é diferente. Tem o processo de montar o carro, as ferramentas para montar o carro, e a gente tem uma automação aqui, uma operação 100% autônoma. Então, as ferramentas essenciais em vendas que vocês precisam ter: software para gerar leads ou mídia paga para gerar lead, né? É um meio também de você conseguir. CRM com automações de processos. Software para gravar ligações, registrar as mensagens, deixar salvo dentro de um CRM. Um framework, um roteiro para você fazer ligação, para fazer abordagem desses leads que você está recebendo. E um SLA entre as áreas. Que é isso? Um acordo de nível de serviço. Um acordo de nível de serviço em todas as áreas. Para quê? Para a gente ter um mínimo aceitável de cada um. Por exemplo, marketing está entregando os leads dentro do padrão esperado? O time de pré-vendas da rádio, as pessoas que fazem um contato inicial com as empresas, está conseguindo qualificar, colher as informações do jeito certo para passar depois para o vendedor, para o closer? O closer, ele está cumprindo as obrigações, os requisitos dele na hora de fazer uma venda? Para depois o time de sucesso do cliente, de implantação, de onboarding da rádio, fazer do jeito certo? Isso precisa ser levado em consideração. E pessoas certas, conectadas aos processos certos e ferramentas adequadas vão gerar a alta performance replicável. Tem que ser replicável. Tudo que a gente faz tem que ser replicável. Senão não dá escala, senão não dá crescimento, não dá resultado. Então, eu sempre falo, contrata caráter, treina habilidade, demita comportamentos. Quando você for fazer contratação de vendas, prioriza caráter, paga cursos, treina a habilidade dessa pessoa e demita os comportamentos. As pessoas, elas são é o principal ativo da empresa. E é muito caro contratar errado. É muito caro contratar errado. E não é só porque tem o preço da rescisão. Não, é o tempo que você perde investindo
em recrutamento, seleção, na capacitação dessa pessoa, depois no ramp-up dessa pessoa para ela começar a performar. É muito caro. Contratar errado é caro demais. Então, antes de contratar um pré-vendas ou vendedor, você precisa ter certeza de que você tem os processos e as ferramentas certas para a operação. Você precisa ter isso. Pô, dá para contratar as pessoas em conjunto com o processo estruturado? Dá, desde que você tenha ao teu lado uma pessoa que saiba o que estruturar, como estruturar e quais ferramentas usar. Aí tudo bem, aí funciona. O que eu mais vejo é a empresa ter uma Ferrari na garagem, mas não poder sair para a rua. Porque o processo é ruim. Entende? Então, você tem aí um Salesforce, um dos melhores CRMs de mercado, mas não existe um processo. E não tem as pessoas capacitadas para percorrer esse percurso. Aí complica, né? Não dá. É melhor ter o pior CRM com o melhor processo e uma pessoa capacitada ali que consiga gerir bem isso e ajudar a evoluir a ferramenta. 5 desafios de uma equipe de sucesso que vocês vão precisar, tá? Confiança. A confiança é a base de tudo. A gente precisa confiar no time, pois só assim a gente vai conseguir conflitar. Conflito positivo é um conflito saudável, na verdade. Um conflito é você discordar de alguma coisa, de um ponto de vista, e conseguir se alinhar. Então, primeiro você confia para você conseguir conflitar. As equipes que conflitam ideias e expõem pontos de vista diferentes, eles tendem a discutir, se comprometer com o que foi proposto ali. Tá? Então, eles acabam tendo um comprometimento muito maior. Aí, depois, no terceiro nível, que é o comprometimento, é onde a gente consegue trabalhar em conjunto para atingir um determinado resultado. Quando a gente confia, conflita e se compromete verdadeiramente com a atividade, com o que está sendo feito, a gente assume responsabilidade. Então, se deu certo ou deu errado aquele desafio que a gente definiu junto ali, a gente assume a responsabilidade. Pô, deu errado porque eu errei em tal ponto, vacilei em tal momento. A gente se ter essa autorresponsabilidade é muito importante. O que a gente vê em algumas empresas que a liderança não confia no time é o que? A liderança trazer uma meta, um objetivo, o time, sem acreditar, aceitar, não se compromete, porque não conflita, não vai questionar aquilo ali, não é nem questionar, às vezes não precisa ter conflito, você confia tanto que, porra, eu vou fazer, mas você está comprometido. Só que daí acontece que quando o time não confia na liderança, ele não se compromete e depois não assume a responsabilidade. Vai falar, então, não consegui fazer porque tal coisa. Não consegui fazer porque você está sempre trazendo uma desculpa para não cumprir aquilo ali. Isso é falta de responsabilidade. Então, a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente assume. Assumir desafio, não fiz. Cara, não fiz. Vamos achar uma maneira diferente de fazer, porque assim não estou conseguindo. E depois vem o resultado. Quando você confia, conflita de maneira positiva, se responsabiliza, você tem um resultado, seja ele positivo ou negativo. De qualquer forma, você tem um resultado. Bom, quais são os rituais de time para engajar, né? O ritual, ele é combustível para o time de vocês. Então, vocês que estão com as rádios, vocês precisam ter rituais de dia a dia com o time de vendas para conseguir ter previsibilidade e gerar dinheiro. E assim, gente, só tem 3 formas de você fazer dinheiro, tá? Que é fazendo mais reuniões, aumentando a tua conversão ou aumentando o teu ticket médio. Ponto. E os rituais de time vão te ajudar a alinhar a rota para isso acontecer. Ou para você melhorar o volume de reuniões que você tem, de apresentações que você tem, ou você melhorar a sua taxa de conversão, ou aumentar o ticket médio do que vocês estão vendendo. São essas 3 formas. Isso é universal para qualquer negócio. Mas para a rádio é diferente. Não é. Para qualquer negócio funciona assim. Tá? Então, reunião de alinhamento, uma vez por semana com o time de vendas, para entender
o que está na mesa ali, como é que foi o resultado da semana anterior, quais são os objetivos dessa semana, o que a gente precisa fazer para atingir tal resultado. Então, essa reunião de alinhamento uma vez por semana é basicamente para criar a estratégia da semana, fazer forecast ali, enfim, a gente vai falar disso. Reunião individual, uma vez por semana, com o time de vendas, sei que não é um time grande, então dá para fazer uma reunião semanal, individual, para entender os desafios individuais daquela pessoa. Daily, então é todos os dias, rápido, 10, 15 minutos. Pô, mas vai ter assunto para todos os dias? Tem. Simples. Uma dinâmica simples que o Google faz é o que você fez hoje, o que vai fazer amanhã e se precisa da ajuda de alguém. Se você vai fazer a dele no início da manhã, é o que você fez ontem, o que você tem programado para hoje e se você precisa da ajuda de alguém para fazer. Então, para o vendedor, fulano, e aí, me conta, o que você vai fazer hoje, o que você fez ontem, o que você tem programado para hoje, se precisa da ajuda de alguém. Daí o vendedor vai falar, então, ontem eu conversei com tantos leads, falei com a empresa tal, ela tá com algumas objeções de preço, objeção de audiência, tem algumas objeções ali, e para hoje eu espero conseguir contornar essas objeções, eu espero falar com outras empresas, tal e tal, e eu preciso de ajuda para contornar aquelas objeções. Eu preciso da ajuda do fulano, eu preciso da ajuda do diretor, do CEO, que seja, para contornar essas objeções, saber o que falar para aquele lead. Então aí você já tem uma dele. Às vezes é 5 minutos, que seja, mas você tem uma dele, você não está no escuro. Você tem o passo a passo do que está acontecendo. Fazer alinhamento de encerramento de mês. O alinhamento de encerramento de mês geralmente começa no início do próximo mês. Né? Então, para quê? Para divulgar os resultados, para ver se atingiu os resultados que precisava, as metas, né? Para entender o que precisa ser melhorado. Então, esse alinhamento de encerramento de mês é muito importante também, para manter o time unido. Alinhamento de encerramento de trimestre. Então, final de cada trimestre, entender ali como foi o resultado daquele período. Forecast de vendas, no mínimo 2 vezes por semana, que é o ato... O forecast de vendas, ele pode ser feito na daily, se vocês quiserem, uma extensão da daily, ou pode ser feito de maneira separada. Tá? Então, o forecast de vendas é basicamente para entender qual que é a previsão de fechamento daquela semana, daquele dia, daquele mês. Né? Fulano, vamos abrir o funil de vendas que você tem, o pipeline ali do teu CRM. Aí você tem as etapas no CRM, o que está em proposta, assinatura de contrato, fechamento. Você tem ali todos os leads. Desses leads, o que está quente para fechar? O que vai fechar hoje? O que vai fechar essa semana? Fulano, pô, essa semana a gente está precisando de tantos mil de venda. O que tu tem aí no pipeline para fechar? Daí o vendedor vai falar, tem isso, tem aquilo. Pô, tem um gap aí, então tá faltando 30 mil. Tá faltando 30 mil, a gente tem que fazer uma ação para buscar esses 30 mil antes do final da semana. E não é só dos novos leads que vão entrar. Então, o forecast ele é muito importante para você ter previsibilidade, previsão de fechamento. Tá? E treinamentos constantes para o time. Também é essencial vocês terem. Porque time bem treinado, machado afiado, é o que vai fazer acontecer. Diego, no meio de tantos rituais, tantos encontros, qual é o momento de vender? O momento de vender é todo o resto. Não é tanto tempo. A gente está falando aqui de 1 hora por 1 hora e meia por semana na reunião. A gente está falando em torno de 5 horas na semana, em relação a 5, 6 horas na semana. Uma semana comum aí tem 44 de trabalho, você tirar 6 horas, um dia, basicamente, durante a semana, só para alinhamento, treinamentos, não você vai fazer tudo num dia, isso é espalhado, né? Não vai prejudicar o resultado, ele potencializa o resultado. Quem corta a árvore mais rápido? Aquele que pega o machado e sai dando machadada até cortar, ou aquele que passa a maior parte do tempo afiando para cortar? Aquele que afia mais, corta mais rápido e com mais eficiência. Porque aquele que sai cortando que nem um doido, ele vai cansar. E depois que ele cansar, acabou. Ele para voltar demora mais, ele não vai ter força nem para afiar o machado. Então, usar a inteligência, usando os rituais da maneira certa, é a melhor forma.
Autonomia e responsabilidade. Você precisa empoderar o seu time, trazendo autonomia e dando responsabilidades para ele. Todo colaborador faz um estudo, um exemplo aqui, tá? Todo colaborador faz um estudo sobre um assunto de interesse da equipe e depois promove um treinamento. Isso é uma boa prática excelente para o seu time, para você empoderar o seu time. Você colocar colaboradores para tomar decisões importantes por você, com você. Também é uma forma de você gerar autonomia e responsabilidade. É colocar um desses vendedores para tocar uma daily, tocar uma reunião, ou com um desses você tem uma decisão importante para tomar ali, comercial, uma coisa assim, você pedir a opinião dessa pessoa, como você faria, o que você faria no meu lugar, também gera resultado. Dê responsabilidades maiores, como iniciar um novo projeto dentro da empresa. Por exemplo, a gente está falando aqui de vendas internas, inside sales. Você pode falar com um colaborador seu ali, que é mais arrojado, que tem um perfil mais de liderança, para assumir a responsabilidade de estruturar esse processo. Estudar, buscar conhecimento para começar a mudar as coisas, como as coisas acontecem. Ou você, vendedor que está aí, está assistindo aqui, você tomar essa iniciativa. Toma a iniciativa, pô, vamos mudar as coisas, vamos fazer um pouco diferente para gerar mais resultado? E aí você aplica as estratégias. Peça para um próprio colaborador fazer uma análise dos resultados para você. Ou seja, abre os números para esse colaborador e fala, cara, o que você me diz disso aqui? O que você enxerga? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? E promova grupos de trabalho para solucionar problemas internos. Também é uma ótima estratégia para você empoderar o time, levando autonomia e responsabilidade. Bom, agora eu vou trazer para vocês 10 passos para vocês estruturarem vendas outbound, tá? Funciona também para quem recebe os leads no telefone, tá? No WhatsApp ali, que não vai atrás de novos clientes. Então, vou trazer para vocês. Passo a passo, tá? 10 passos. Primeiro, defina um público-alvo, um perfil de cliente ideal e uma persona, tá? Com uma região para atuar. Então, você tem uma rádio aí, você vai escolher aquele público que mais compra de vocês, ou que tem mais intenção de comprar. Vai olhar para dentro da base qual que é o cliente que tem mais resultado e que mais procura vocês. Vai mapear esse perfil. Empresa de automóveis sediados em Florianópolis e região, que tenham que tenham pelo menos X colaboradores e tenham um faturamento mínimo de tantos reais. Você mapeou ali o público, já tem o perfil de cliente ideal e tem a região. E aí você vai atrás dessas empresas. Você pode fazer uma lista fria de todas as lojas de carro que existem na cidade e que possam anunciar com você, que tem esse potencial pelo faturamento, tudo que você já mapeou, tá? E fazer ligação. Ah, Diego, pô, eu não sei o faturamento dessas empresas, como é que eu faço? Você pode encontrar padrões. Olhe todas as lojas de carro que anunciam com você e veja a quantidade de carros no estoque. É uma sacada. Pela quantidade de carros no estoque, você tem uma média de giro. Mais ou menos ali quanto gira. Então, dos teus clientes, você pode saber qual que é o faturamento médio, né, o alcance das campanhas, tudo. E aí você vai fazer ações para trazer mais lojas de carro para anunciar com você. Ah, Diego, aqui a gente tem um limite de até X empresas do mesmo segmento. Não tem problema. Você faz essa lista, atingiu esse número, você vai para outra lista, para outro perfil de cliente. No máximo 5 durante a semana, ou tem empresa que não anuncia todos os dias, anuncia uma vez por semana. Beleza, você vai mesclar. Mas você vai ter ali um perfil de cliente ideal. Tá? Aí depois você vai para o próximo. Restaurante, café, não sei. Aí é com vocês, né? O que anuncia mais. Farmácias, supermercados. Aí você vai criando essas listas para abordar. 2, tenha processo e ferramenta para gerar lead. Então, saber onde encontrar esses leads também é essencial. Como encontrar os decisores. Tem que ter uma ferramenta para fazer isso. Ter um SLA entre as áreas, um acordo de nível de serviço, a gente já falou sobre isso.
CRM certo por o processo. Então, primeiro você vai definir qual é o processo. Qual é o processo? O processo é gerar esses leads, fazer a lista desses leads e ligar. Ligação para abordar, não é WhatsApp. Depois que eu abordar, eu vou agendar uma reunião de venda. Nessa reunião de venda, o consultor ele vai apresentar a proposta, vai apresentar o modelo de anúncio, quais são as vantagens de anunciar na rádio para fechar a venda. No momento que você definiu que esse é o processo, você pode escolher um CRM. Eu vou usar o Pipedrive, eu vou usar o HubSpot, eu vou usar o RD, que seja. Você escolhe a ferramenta certa para o processo que você está fazendo. Vou usar Exact Sales, que é uma ferramenta aqui de Floripa também. Você pode usar, né, o CRM certo para o processo. Mas primeiro, tenha ideia de como você vai fazer isso. 5, tenha um framework, um roteiro, né, um script, para você abordar os leads. Como você vai abordar esses leads é muito importante. De que maneira você vai se comportar nessa ligação de venda. Não dá para sair abordando o lead de qualquer jeito. O lead atendeu e você sai falando, sem nem entender nada lá do outro lado, ou não saber quem é direito. Então tem que ter uma metodologia. E uma metodologia que vocês podem usar, que a gente usa muito, que a gente chama de WWW. Quando alguém recebe uma ligação que não está esperando, automaticamente ela já se pergunta. Olha para o telefone e pensa, quem está me ligando? Por que eu estou recebendo essa ligação e o que essa pessoa quer comigo? E aí, através disso, você responde essas 3 perguntas. Aqui é o Diego, eu falo da Rádio Y, estou te ligando porque a gente tem ajudado negócios locais a impulsionar os resultados através de anúncios de rádio, inclusive tem a empresa X aqui, que já aumentou em X% o faturamento através dos anúncios de rádio. Ao contrário do que todo mundo fala, anunciar em rádio está trazendo muitos resultados no dia de hoje, e o que eu quero nessa ligação é entender um pouquinho mais aí de como funciona a área de marketing da tua empresa, da empresa tal, você vai falar o nome da empresa, para a gente entender como a gente consegue ajudar vocês nesse posicionamento e no resultado. Um exemplo aqui, tá? Crie cadência de contato, então você saber quantos contatos você precisa fazer para gerar aquele resultado, né? Se você tem que fazer no máximo, sei lá, 10 ligações, 5 ligações para cada lead, né? Quantos follow-ups você vai precisar fazer depois da reunião, ter essa cadência já bem definida. Estudar sobre objeções, saber contornar as objeções é essencial. O lead falou que está caro, não é sair dando desconto. Está caro, mas por que você achou caro? Qual que é a sua percepção disso? Tem que saber contornar. Faça treinamentos constantes, tenha os valores da empresa e seja transparente com o time. Ter os valores da empresa não é preço, tá, gente? Valor é o valor percebido que as pessoas têm da tua empresa. Então, ter os valores da empresa é vestir a camisa, é se importar, se preocupar, é realmente cumprir o que está ali. Então, vistam a camisa, saibam quais são os valores da empresa, por que a empresa existe, o que ela busca, qual que é o propósito dessa rádio, né, e seja transparente com o time. E coloca tudo isso em um playbook estruturado. Playbook estruturado é um documento onde você vai documentar todos os processos, as ferramentas e treinamentos para as pessoas. Isso se torna replicável depois quando você contrata alguém. Tá? Então, esses são os 10 passos para vocês conseguirem criar uma área de vendas aí eficiente. E com esse passo a passo, a Captei atingiu mais de 500 mil de recorrência em menos de 3 anos, mais de 60 colaboradores e foi referência no mercado imobiliário. Ainda está sendo, no caso, né? Então, esse passo a passo é infalível, gente, para vocês gerarem resultado. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que a gente está aqui com o tempo estourado, eu já tenho outra reunião, mas alguma dúvida? Vocês querem trazer algum ponto aqui para a gente matar? 2 perguntinhas? Eu vou abrir o microfone. E aí, quem tiver dúvida, ao invés de só mandar aqui no chat, vai poder ativar o microfone ali. Na verdade, levanta a mão primeiro, porque às vezes 2 pessoas podem abrir o microfone junto, né? Levanta a mão aqui quem tem alguma dúvida ou quer fazer alguma participação, a gente libera aqui para vocês participarem. Diego, já agradecer, tá? A sua participação, sua colaboração aqui no Connect Rádio.
sem sombra de dúvidas, vários insights, desde antes da apresentação, você falando ali sobre posicionamento, sobre como se diferenciar no mercado, trazer realmente esse diferencial competitivo para o time comercial, estruturar estratégias para que pudesse, de fato, chegar no cliente, não simplesmente, vem anunciar conosco. E uma coisa, Felipe, também ali eu vi os comentários agora ali em relação à preocupação com os ouvintes, né, da rádio se vender. Gente, nós compramos coisas a todo momento e às vezes a gente nem percebe que estão vendendo pra gente. O anúncio da rádio, ele não precisa ser agressivo. Vocês podem, com a criatividade da rádio, do time de marketing, criar um anúncio que seja, como é que eu posso dizer, leve e que não caia no ouvido das pessoas como algo assim, a rádio está se vendendo para trazer mais anunciantes e tal. Não, pô. O objetivo, qual que é o objetivo do anúncio? Não é só gerar renda, gerar dinheiro. É levar mais comunicação para o ouvinte, deixar ele mais informado sobre o que tem de melhor na cidade dele. Faz parte do pacote. Se você fizer isso de maneira respeitosa, cuidadosa e transparente, você não vai ter problema com o ouvinte. E usa um storytelling também, né? Anuncia aqui na minha emissora. Não, aí não é tipo, porra, anuncia aqui, a gente quer dinheiro. Não é. Entende? Pô, faz um negócio bonitinho, utiliza, pensa fora da caixa. Esse é o ponto. Fura a bolha, pensa fora da caixa. Entende? Porque vai funcionar. Óbvio que faça com criatividade. Tem empresas se vendendo o tempo todo nos próprios canais, as próprias coisas. Gente, façam isso com criatividade, sem que as pessoas realmente percebam que é uma venda aquilo ali. Entende? Tem tanto influencer hoje em dia fazendo anúncio no Instagram, e as pessoas estão super engajadas com os anúncios, porque é entretenimento, a maneira de como a pessoa faz o anúncio. Quem acompanha ali no Instagram, o Jorginho, lá do Beach Tênis, ele faz vários anúncios, publicidade, para se vender, para vender, e ainda assim é super querido, porque todo mundo ri dos anúncios que ele faz. Tá? Bom, vamos lá para uma pergunta, então. Levantou a mão ali, Usina da Força. Vamos lá. Muito obrigado, Diego, pela apresentação. Eu achei sensacional. Aqui quem fala é Bittencourt. E agora eu levantei a mão porque você abriu esse ponto que é exatamente esse. Hoje nós estamos na era do venda sem vender, né? Então, assim, eu acho que essa é a chave que encerrou com chave de ouro. Eu trabalho com web, rádio e justamente com mídias digitais há muito tempo, e eu vejo que as rádios não percebem isso. Eu acho que seria isso, né? Venda sem vender. Muito obrigado, viu, pela estruturação da palestra tão simples e objetiva. Parabéns e obrigado, Felipe, também, pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que vocês estão inovando de uma forma que, às vezes, as pessoas não percebem bem, eu não percebo bem o quão longe vai a conversa e o nível. Obrigado, viu? Show de bola, obrigado aí pelo feedback, Bittencourt. Agradeço. Outro ponto aí, Felipe, até veio um insight agora com a fala aí do colega. Uma coisa, o vender sem vender. Hoje, imagina num momento da sua rádio, você falar, por exemplo, aqui eu acabei de ver aqui, Rádio Marabá, né, Marabá FM. Marabá FM, temos orgulho de fazer parte desse time, são mais de, sei lá quantos colaboradores, mais de tantas empresas anunciantes, já geramos mais de tantos empregos através da rádio. Você está se vendendo, falando das vantagens, ou seja, das conquistas da rádio. Então, você empreendedora, precisa dar um up na sua empresa, nos seus resultados, busca entender como que a gente tem feito isso pelas empresas locais. Tipo, sei lá, estou trazendo insight aqui, mais como é que eu posso dizer, fazer vocês pensarem do que vocês usarem tudo que eu estou falando de fato. É entender como fazer sem fazer. Pegou esse código? Instalou o Drive. Instalou o Drive.
Diegão, cara, obrigado a toda a equipe da V8, a Ari também está aqui conosco, obrigado de coração por tudo que vocês estão transformando na Connect Mix, e agora, né, trazendo para o Connect Rádio, auxiliar também nessa transformação no mercado de radiodifusão. E para todas as emissoras aqui presentes, semana que vem tem mais tema relevante aqui para poder trazer para vocês. Diego, já abro espaço aqui para você finalizar. A gente estourou o horário, já teve várias emissoras que mandaram aqui. Estou indo fazer programação, estou indo fazer locução, mas faça seu fechamento, por favor. É isso aí, galera. Então, agradeço muita oportunidade, Felipe, Connect Mix, pessoal das rádios aí. Eu quis trazer um conteúdo que realmente agregasse para vocês e mais fizessem vocês pensar do que de fato mesmo agir, porque a ação ela começa primeiro ali no ponto de chamar a atenção, vocês terem a percepção de que pode fazer diferente. E aí deixar inquieto, fazer isso, pensar fora da caixa, exatamente. Então fazer com que vocês saiam da zona de conforto, comecem a pensar como fazer coisas diferentes para gerar um resultado melhor, é o principal ponto aqui. Não tem como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. Tá? Então, é isso, agradeço o convite, conta comigo aí, Felipe, a gente está fazendo um trabalho incrível aí junto com a Connect Mix. Em breve, teremos um resultado ainda melhor, né, Felipe? É isso aí. E vamos levar isso para as rádios também, tá? Então, todas as emissoras aí presentes, se preparem que revolução comercial vai chegar para vocês também, né? A V8 está nos apoiando nesse sentido e a gente quer trazer essa revolução comercial para vocês, né? Trazer ferramenta, trazer processos, trazer estruturação de time. Então, contem conosco nessa jornada. E semana que vem, quinta-feira, 10 horas da manhã, vamos ter mais uma edição do Connect Rádio. Para você do YouTube, muito obrigado pela presença. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Até mais, gente. Bom dia, um excelente trabalho e bora faturar. Valeu, tamo junto. Um abraço.